Vale. Informação com credibilidade. Recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Vale nesta manhã de quarta, ela que é a coordenadora do setor de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui do nosso município. Converso hoje com muito prazer com a Idarlene Darós, que vai nos falar mais a respeito do trabalho dessa pasta tão importante para a saúde dos tijucanos e tijuquenses, principalmente no que diz respeito à prevenção, não é isso, amiga Idarlene? Bom dia, obrigado por atender o nosso convite mais uma vez, é sempre um prazer tê-la aqui. Bom dia Sidney, bom dia aos nossos ouvintes da Vale, né? É sempre realmente um prazer estar aqui, falando sempre sobre a prevenção, né? E trazendo para a nossa população essas informações tão importantes que convém a nossa vigilância em saúde, né? E que é o nosso dia a dia e que a gente luta tanto para que as pessoas entendam que sempre a prevenção é o melhor caminho, né? É verdade, bem por aí mesmo. Ô Idarlene, vamos falar de uma coisa que a administração municipal nos atentou nesta semana, depois de toda aquela mobilização para as 4 doses, né, de reforço aí da vacina contra a Covid-19, período pós-pandemia, agora começam os reforços, né, anualmente os reforços. E neste ano de 2023 nós já temos vacinas disponíveis para a nossa comunidade. Como é que isso está acontecendo? Isso, nós iniciamos agora na última segunda-feira, aqui no nosso município, a fase de reforço para as crianças, né? A gente tinha aí as adolescentes a partir dos 12 anos, que já estava liberada, as doses de reforço, que é o primeiro reforço, né? Já estava liberada e agora a gente tem esse primeiro reforço a partir já aí dos 3 anos de idade, já podem procurar nossas unidades básicas para fazer a vacina de reforço. Junto a isso, nós também recebemos uma nova vacina, que aí é a Pfizer Baby, né, que é para os bebezinhos, que tem a partir de 6 meses, né, a mamãe desse bebê deve procurar uma sala de vacina para iniciar esse esquema. Esse esquema para os bebês com essa Pfizer Baby é com 3 doses, então são 3 doses, vai fazer a primeira, vai voltar depois de 4 semanas para fazer uma segunda dose e aí fechar o esquema depois de 8 semanas com uma terceira dose da Pfizer Baby, né? Na falta dela, se faz com Coronavac, que é a vacina indicada pelo Ministério da Saúde. Já vinha sendo feito em alguns municípios, não aqui na região, porque a nossa macro-regional aqui, e a gente estava sem dose, não tinha chegado ainda a dose do Ministério da Saúde, até mesmo por causa dessa transição de governo, né? Sim. Porque teve toda uma transição, então a gente estava aguardando a chegada dessas doses para dar start, para dar início aí nessa vacinação dos bebês, que é tão importante agora no início do ano escolar, né? Que nessa faixa eles já frequentam as creches, né? Verdade. Então a nossa preocupação era justamente essa, o início do ano escolar, né? Para que essas crianças, o ideal era que elas já estivessem imunizadas, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas agora, nesse momento, a gente quer muito que as mães se conscientizem e levem essas crianças até as unidades para que elas possam fazer a primeira dose e daí já começar todo esse esquema de vacina para que a gente possa imunizar. Lembrando que a imunização inicia na primeira dose, mas somente o esquema completo é que garante a imunização. Claro, então tem que fazer todas as fases, né, que são, no caso, 3 doses, e todas as crianças maiores de 6 meses devem ser imunizadas. Devem ser imunizadas. Na verdade, o que a gente precisa, de verdade, Sidney, é claro que informação não ocupa lugar, né, saber não ocupa lugar, mas o que a gente precisa é que uma mãe que tem um bebê a partir dos 6 meses, ela procura a sala de vacina e lá a vacinadora está capacitada e preparada para auxiliar ela e dizer para ela qual que é a melhor dose, qual que é o melhor momento, por onde vai começar, qual que é a dose que ela vai usar, porque ela está capacitada e preparada para isso. Então, não adianta a gente falar muito sobre dose baby ou dose adulta ou dose infantil. O que importa realmente de verdade, que a gente frise, é que as pessoas entendam que precisam da vacina para que a gente possa não ter novas variantes, para que a gente possa não ter nova pandemia, para que a gente possa continuar nessa tranquilidade, né? A gente teve um aumento aí de casos ali no início do verão, já era esperado, né? Com a quantidade de turistas, né? Que tinha na nossa região, que ainda estão por aí, mas agora já está tudo mais tranquilo, a gente já teve uma diminuição de casos,
já estamos aí vivendo um momento mais tranquilo, e para que ele continue assim agora, com a volta do período escolar, a gente precisa que as pessoas estejam imunizadas. Muito bem. A questão dos adultos agora, né? Ainda estamos com o segundo reforço. Tá. A partir dos 30 anos, a gente não conseguiu baixar ainda a faixa etária, porque ainda tem muita gente acima de 30 anos que não tem o segundo reforço. Ah, é? É. Seria a quarta dose? A quarta dose. Tá. Houve uma baixa muito grande na procura, e as pessoas, por incrível que pareça, elas só vêm nos procurar para essa dose quando elas precisam do comprovante de vacina para viajar. Tá. Que, na verdade, é o esperado, né? Porque acabou se banalizando, porque começou com uma, com duas, com três, daqui a pouco vem a quarta. Certo. Então, acaba que as pessoas, não que perdem a credibilidade, mas é que acaba não atentando tanto, né? Porque daí a história da pandemia, do perigo, do risco de morte, acaba tranquilizando, e aí acaba que as pessoas não vêm mais procurar. E agora, para ter o certificado internacional de vacinação, as pessoas precisam de 4 doses. Certo. Quem não tem 4 doses registradas dentro do aplicativo do Conect SUS não consegue emitir o certificado, logo não consegue viajar, porque ainda é uma exigência das empresas de turismo, né, e dos países para onde as pessoas vão. Então o brasileiro segue assim, se ele não for obrigado, ele não vai procurar aquilo que deveria procurar por precaução. É aquela velha história, só quando a água bate na bunda mesmo, Isso, né? isso, justamente isso. Mas assim, quem tem consciência tá indo, né? Se for de um jeito que se não seja pelo amor, pela dor, né? Na hora da viagem, mas a gente consegue, a gente faz a dose, né? Nem sempre tem a dose que a pessoa deseja, porque não funciona assim, né? É a dose que nós temos disponível em estoque. Ah, o pessoal escolhe o tipo de vacina? Isso, Tá. as pessoas gostam de escolher. Mas a gente tenta fazer o que pode, né? Porque afinal de contas, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível, Claro, né? claro. Mas nem sempre a gente consegue agradar a todos, e aí, infelizmente, vai ter que ser a dose que a gente tem em estoque, né? A questão da vacinação, não vou te dizer que nos atrapalha, mas eu vou te dizer que há um desperdício. Porque o que acontece? Os frascos não são monodose, não é uma dose por frasco, Tá. né? Então, às vezes, tem frascos com 10 doses, na sua grande maioria são 10 doses. E quando se trata de 10 doses, eu tenho que ter 10 pessoas. Caso contrário, não consigo usar aquele frasco. E depois dele estar aberto, eu tenho um dia para usar ele. Senão eu tenho que jogar fora, porque o fabricante diz para mim que depois de um dia aberto, ele não pode mais ser reutilizado. Tá. Então, o que acontece? Para otimizar e para não haver tanto desperdício, a gente centralizou principalmente essas que vieram agora, que a gente iniciou agora, que é a Pfizer infantil, né? E a Pfizer Baby. Então a gente deixou em 3 unidades, Tá. em 3 unidades básicas, em dias alternados, e são unidades que também têm horários alternados, para que a população não fique desassistida. E também que a gente não tenha perca de dose. Claro, para canalizar para um Isso aí. local com maior demanda, né? Porque, para tu ter uma ideia, desde que a gente começou a vacinação, só agora, nesse período de transição, é que faltaram algumas doses. Mas essa estratégia de deixar em lugares, de tentar centralizar em um lugar ou 2, até para facilitar o acesso, fez com que a gente conseguisse não faltar dose para a população. Que então bom. a gente sempre tem, Que bom. né? Então ficamos da seguinte maneira. Na segunda-feira, a unidade de Areias, vacina, José Manuel Reis. José Manuel Reis. Lá em Areias, durante todo o horário de vacinação da unidade, Tá. a unidade está aberta e essas doses infantis estão lá. Ok. Na terça-feira, na Dona Calina, no bairro Na da Praça. Isso aí. Então lá, durante as 12 horas, porque lá fica aberto por 12 Sim. horas, a sala de vacina está aberta, o vacinador está na sala. Das 7 às 7, né? Isso aí. Tá. Lá é a nossa unidade de horário estendido, né? Então, nesse horário, vai conseguir na Dona Calina. E na sexta-feira, aqui no Centro de Especialidade Orlando Barreto, né? Perfeito. Que é aqui no centro, fica anexo ali ao pronto atendimento. Então, ali, na sexta-feira, as vacinas infantis estão ali. Então, esses 3 dias, a gente tem vacina nas unidades elencadas. Por quê? Porque elas são multidoses e a gente precisa otimizar o uso dessas doses para que não falte e que não haja desperdício. Ok. E para vacinação dos maiores de 30 anos, também nesses locais? Também nesses locais, mas aí sim todos os dias, em todos os horários, e também daí na Renault João Rosa,
que é lá na Joaia, e também certo. é no período de atendimento da unidade. Normal. Que são as nossas 4 salas de vacina que a gente tem no município, abertas e funcionando nesse momento. É só chegar com a carteira do SUS e o cartão de vacinação. Isso Muito aí. Bem. Isso aí, por enquanto a gente tem essas 4 salas, né, dentro do município, fazendo o serviço. A gente sabe que é difícil nas unidades de interiores, né? A gente tem um projeto bem legal que esse ano, talvez a partir do segundo semestre, a gente já consiga botar em prática. Até então ele não está, porque ainda faltam nos profissionais. Tá. A gente não tem vacinadores o suficiente, né, no município. A gente tem um projeto de sala de vacina itinerante. Então nós vamos ter uma escala fixa. Então, um exemplo, né? Lá na unidade do sul do Rio, por exemplo, a gente vai ter 2 vezes por mês, naqueles 2 dias estipulados, já um calendário pré-divulgado. A sala de vacina vai estar lá. Que legal. À disposição, com a vacinadora e com todas as doses que estão disponíveis no calendário, para que aquela comunidade possa ser assistida. Uma atualização e assim, daí, né? Consecutivamente em todas as salas. Porque daí o que vai acontecer com isso? A gente não vai perder a data de fazer as doses nas crianças, né? E a gente otimiza para as pessoas poderem ter o acesso. Facilita bem, né? Facilita. Muito a gente legal. já começou a fazer como experiência nos outros anos, mas somente em campanhas. Tá. E agora, como a gente viu que deu certo, o secretário ficou super contente com o resultado, né? E aí a gente sentou com ele disse, olha, deu certo, foi muito legal, então vamos fazer sempre, vamos deixar isso como uma rotina. Então nós estamos, né, nós como equipe, né, e o secretário como bom gestor que nos colocou para fazer esse trabalho e nós vamos fazer, se Deus quiser, se der tudo certo, se a gente conseguir o profissional, a partir do segundo semestre desse ano, iniciar aí essa sala itinerante para que ela fique definitivamente com a gente. Que legal. Vamos ter o maior prazer de divulgar os dias, né, os locais e os dias aí correspondentes para que a população tenha acesso mais fácil às nossas vacinas. Isso é um baita incentivo. Parabéns aí à Secretaria por esse planejamento. Oi, Darlene, vamos passar rapidamente aqui sobre a dengue, né? Nós estamos nesse período mais quente do ano e, consequentemente, os seus mosquitos nesse momento, estão se reproduzindo, né, com maior facilidade. Como é que está essa situação? A Secretaria faz um trabalho constante, na verdade, não só nessa época de acompanhamento. Não. A gente faz um trabalho diário, né? Nossos agentes de endemias estão na rua todos os dias. Inclusive, tem algumas casas que eles até reclamam porque a gente passa demais. Ah, é? Eles passam. E não é, infelizmente, a gente precisa passar, faz parte do trabalho, né? A gente tem uma rotina de trabalho que é montada através de um plano operacional, que é um plano nacional, né? Adaptado para o estado e daí, por fim, adaptado para o nosso município. Então, a gente precisa seguir esse roteiro e, às vezes, a gente realmente passa, muitas vezes, em uma casa, né? Quando a gente está em época de tratamento de foco, quando dá foco naquele local, a equipe vai, depois ela retorna, a cada mês, a cada 2 meses, e ela vai retornando até que se feche o ciclo, que é o ciclo do mosquito, que a gente precisa encerrar para que a gente possa deixar aquele local e poder fazer outro. Eu ficaria feliz se os agentes passassem com frequência na minha casa, porque se eles estão indo muitas vezes lá, provavelmente a minha área lá está com uma situação que exige um alerta maior, né? É bem isso. Então, quando eles passam demais, é porque justamente a gente precisa passar. Certo. A gente não tem gente sobrando, então eles não vão lá à toa. Tá. Eles vão porque tem que ir, faz parte do trabalho e porque aquela área realmente precisa. E assim, a gente teve um aumento agora de focos, a gente estava numa situação um pouco mais tranquila. O esperado, em outras épocas, era que a gente tivesse aí com um boom de foco no mês de dezembro e no mês de janeiro. Tá. Mas agora mudou. Mudou? Mudou. Nossos focos agora começaram a aparecer em fevereiro. Em fevereiro. O mosquito chegou pro carnaval. Olha só, rapaz. Mosquitos carnavalescos. Ontem ainda estava brincando, o mosquito chegou pro carnaval. Mas a gente sabe que isso deve à grande enchente que se passou. Claro. Porque na verdade a enchente passou e levou, né? Sim. O que tinha, a enchente levou. Levou casa, levou móvel, levou mosquito. Verdade. Os ovinhos do mosquito também. Então agora está se iniciando um novo ciclo desse mosquito. E aí, esse novo ciclo agora está vindo pro mês de fevereiro. Então, essa última semana, a gente encontrou mais de 12 focos. Mais de 12 focos.
Teve focos em armadilha, mas também em residências. Tá. Né? Armadilha é o esperado, claro. Porque a gente coloca justamente, o nome já diz, é uma armadilha. Provoca o mosquito. A gente quer que ele venha ali. Tá. Quando a gente acha nas casas, a gente fica preocupado. Tá. Bem preocupado, porque quando está na casa é porque alguém deixou de fazer a sua parte. Justamente. A orientação é a mesma, né? Nada água muda. Parada. Não podemos deixar água parada. Não podemos. O agente não passa na sua casa várias vezes para ver se a senhora fez a sobrancelha ou se você trocou de carro. Passa para ver se tem água parada no seu quintal, não é isso? É isso aí. E assim, o que a gente precisa que as pessoas se sensibilizem é que eu sei que eu posso vistoriar o meu quintal. Tá. Eu posso, é claro que eu posso. Mas o olhar crítico que o agente de endemia tem, poucas vão ter. Entende? Esse olhar diferenciado. Porque às vezes a gente acha que numa tampinha de garrafa, não, é só uma tampinha de garrafa. Mas ali ele consegue colocar os ovinhos dele. Certo. Né? A gente enfrentou um problema muito sério com piscinas. No último ano. Né? E agora a gente tem esse mapeamento. Hoje a gente sabe quais são as casas do município que tem piscina fixa. Certo. Né? As piscinas móveis a gente ainda não consegue. Claro. Porque é móvel, então ao mesmo tempo que ela está ali, ela pode não estar. Mas o mapeamento das piscinas fixas do município a gente fez. E agora esse ano a gente vai voltar a partir do mês de maio até o mês de setembro e vai de casa a casa que tem piscina verificar se as pessoas estão tomando conta dessa piscina. Aquela que deveria estar com o devido cloro, né? Se elas estão tratando da maneira correta. Porque a piscina precisa estar limpa e clorada. Isso. Não só limpa. Tá. Só limpa não adianta. Ao contrário, se ela estiver só limpinha, ela vai ser um criador de mosquito. Aí é que o mosquito vem, né? Então ela precisa estar limpa e clorada. A piscina clorada, a larva do mosquito, quando a gente chega na beirada da piscina, ela pode até ter larva, mas a gente olha para a larva, a gente já sabe quanto de cloro provavelmente vai ter naquela piscina. Certo. Quem sabe isso? É o agente de endemia. Com certeza. E é por isso que ele precisa ser bem acolhido, ser bem recebido. Né? Eles estão identificados, eles têm crachá, eles têm jaleco, eles têm mochila identificada. A grande maioria da população já sabem quem são, já conhecem eles. Isso é bacana, né? Já conhecem, porque eles passam mesmo de verdade. Então a gente pede que as pessoas acolham eles, né? Agora, nesses próximos 2 meses, a gente vai trabalhar os sábados, inclusive. Até quando a gente determinar as datas, eu vou te passar para tu poder anunciar para a população. Porque tem alguns domicílios que a gente encontra sempre fechado. Tá. E aí esse domicílio a gente precisa entrar. E a gente sabe que todo mundo trabalha, né? Claro. Eu trabalho, você trabalha. Então, o que a gente vai fazer? Uma ação no sábado. Para que as pessoas possam abrir as suas casas, para que a gente possa entrar e vistoriar, fiscalizar esses locais que estão sempre fechados. Muito bem. Estaremos aqui informando devidamente para que as pessoas se preparem, né? Não precisa fazer café aí pro agente, simplesmente o receba em casa, né? Para que ele vistorie aí a situação. Às vezes a gente não presta atenção na calha, né? Que vai ficar um pouquinho de água parada lá pelas folhas ou qualquer outra sujeira. E principalmente, né? Para a gente pontuar aqui com um alerta que a gente não deveria estar fazendo tão insistentemente. A questão dos entulhos. Qualquer coisa que eu deixo armazenada no meu quintal aí que possa armazenar o mínimo de água que seja, vai servir de criador para o mosquito. Tem gente que abusa, né? O problema aqui o entulho na minha rua, fulano joga isso daí, eu vou falar e já chove de mensagem, porque todo mundo vai ter um local de entulho perto de casa que vai apontar aqui. Então, tenhamos a mínima consciência, né? E o entulho, ele vai trazer muito mais coisa, né? Além do criadouro de mosquito, porque ele é um criadouro de mosquito... Sim. Ele vai trazer os escorpiões, Isso. Ele vai trazer o nosso amigo caramujo africano, que está com tudo aí, também. Né? Inclusive o caramujo africano, a gente agora também tem um processo de orientação, né? Tá. As pessoas que têm isso num volume gigantesco, porque realmente não é brincadeira de falar, sim. Verdade, eles se procriam num volume gigantesco e tem gente que tem realmente o seu quintal infestado. Por eles. Então, assim, a gente não faz a catação. Até porque eu não tenho recurso humano para isso. Eu não tenho pessoas o suficiente para ir na casa de todo mundo e catar esse caramujo. Tá. Mas a gente faz um processo de orientação para a cata dele não ser prejudicial a quem está fazendo essa cata. Tá. Então a gente leva material para que as pessoas possam catar, leva o depósito e deixa na casa da pessoa ou num ponto estratégico daquela rua. E a gente passa recolhendo assim que tiver caramujo para recolher. A gente deixa 2 semanas lá naquele ponto, aonde fica mais próximo do local onde tem a infestação, e aí a gente passa e recolhe e faz a incineração. Muito bem.
Então você que tem aí os caramujos no seu quintal, são aqueles marrons com a casca pontuda, né? Bem grandes mesmo. Você vai ver aí no seu quintal. Se tiver, você vai ver. Então, só entrar em contato com a vigilância, é isso? Isso aí. Se tiver na casa, eles vão aparecer. Pode ter certeza que a pessoa deles não vão passar impercebíveis. Com certeza. Entrem em contato com a vigilância. A gente tem um telefone de contato fixo, que é o 3263-7076. Esse é o nosso telefone para contato. Ou através do número do nosso WhatsApp, né? Que a gente tem também. Mas o telefone fixo, eu sempre indico que é a melhor opção. E aí, porque eu gosto de falar, né? Vou falar, deu para perceber. Então, a gente sempre indica o nosso telefone fixo e a gente vai até o local, faz as orientações, a equipe vai lá. A mesma coisa com a história dos escorpiões, né? Para nós, Sidney, só para encerrar, como Vigilância em Saúde, o mais importante é a informação chegar até nós. Sem dúvida. Do jeito que ela vai chegar, se é por uma denúncia, ou se é por uma ligação, ou se é por uma mensagem de WhatsApp, uma foto, ou se alguém vai me parar na rua e me perguntar sobre o assunto, eu ou os agentes de endemia que estão todos os dias, ou os nossos fiscais de vigilância sanitária, isso para nós não importa. O que importa é que a informação chegue, porque a partir do momento que ela chega, a gente começa a fazer o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho gira em torno da população estar no nosso lado e estar junto com a gente para que junto a gente possa fazer esse trabalho de prevenção tão importante. É isso. Cidadãos são os olhos, né, da nossa Secretaria Municipal de Saúde, da Vigilância em Saúde. Todo mundo junto, a gente dá jeito nas situações, com certeza. Não tem nada que possa ser tão grande que a gente não consiga resolver. Verdade. Oida, obrigado mais uma vez por estar aqui repassando para a comunidade as informações da forma direta, assim, né? O pessoal gosta mesmo de se sentir incluído no negócio, então microfones da Rádio Vale sempre abertos para essas informações, para que as informações cheguem na casa dos nossos cidadãos. Eu fico muito feliz com o convite sempre, faço questão de vir, né? Hoje o nosso secretário, inclusive, não pôde, né? Porque ele sempre brilha nas nossas entrevistas. O aniversariante da semana, um abraço pro Tem. Ele não pôde vir, mas eu vim, espero que tenha representado a altura. E é um prazer sempre estar por aqui e sempre que a gente tiver alguma novidade, com certeza a gente vai usar esse espaço.